Fala galera da Geração Team, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Não sai não para esse vídeo não. Vamos junto aqui estudar a Palavra de Deus. E se você ainda não pegou, pegue aí a sua revista, sua Bíblia, sua caneta, que hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Um tema que vocês vão gostar. Nós estamos na revista nova, Os Desafios da Atualidade. Se você ainda não tem, procure aí o seu professor, o seu pastor e comece a adquirir. Nós vamos falar sobre temas importantíssimos. Hoje nós vamos falar sobre os games, os jogos. E também nós vamos falar sobre outros assuntos como ocultismo, drogas, massinha de modelar, convívio familiar, diversão saudável, namoro, consumismo, mente limpa, modismos e etc. Então tem muita coisa boa, não perca nenhum domingo em nome de Jesus, tá bom? Abra aí então a sua revista na lição de número 2, o desafio dos games. Se você ainda não tem a sua revista, abra comigo o Salmo de número 90 e o versículo de número 12. Hoje nós vamos falar sobre videogames. Segundo as pesquisas mais recentes, inclusive a pesquisa Game Brasil de 2019, 70% aproximadamente dos brasileiros jogam jogos eletrônicos. A plataforma campeã é a dos smartphones. Então, não há dúvidas de que os jogos estão realmente muito presentes na nossa vida. Mas eu quero ler com você o que está escrito na nossa mensagem valiosa no Salmo 90. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A verdade aplicada diz assim: o tempo é uma dádiva de Deus. Por isso, o cristão deve administrá-lo bem e com sabedoria. Nós vamos falar nessa lição sobre o porquê que os jogos são tão viciantes. Nós vamos falar sobre coisas boas dos jogos e também vamos falar sobre pontos negativos. E também vamos falar como não ser escravizado pelos jogos. Então não saia daí, pega aí a sua caneta e vamos lá. O tópico de número 1 vai dizer o lado bom dos games. Os games, eles podem ser educativos, né? Eles podem ajudar a coordenação. Aqui na revista tem vários pontos, eu vou citar alguns para vocês. Né? Ele pode estimular o seu raciocínio lógico, aqueles games que você tem que quebrar a cabeça ali, isso pode te ajudar bastante. Aqueles games em que você tem perdas, né? As mortes lá no jogo, né? Isso pode te ajudar na tolerância às frustrações. Também pode te ajudar na sua agilidade. Um estudo realizado pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, analisou a resposta de dezenas de jovens a desafios rápidos. Os jogadores de games, eles eram em média 25% mais rápidos na finalização do desafio. Os games também podem ajudar da maneira certa no nosso convívio familiar, aqueles games que promovem a interatividade, né? Uns Kinects, e aí a família toda pode jogar junto. Essa é uma outra coisa boa dos jogos. Também pode te ajudar na socialização, né? Ele abre portas para você conhecer pessoas, mas muito cuidado quando você conhece pessoas através da internet. Imagine que sua casa tivesse sem portão, sem muro e com uma placa, pode entrar qualquer um. É mais ou menos isso, esse tipo de perigo que a gente se expõe quando a gente vai para a internet sem cuidado, Então toma um pouco de cuidado, presta atenção, porque isso não é brincadeira. Também os jogos podem estimular a coordenação, né? Existem jogos que eles fazem você apertar botões e seguir instruções ao mesmo tempo. Isso tudo te ajuda a fazer várias coisas simultaneamente. Isso pode te ajudar. Também eles promovem uma maior atenção, né? O excesso de informações, estímulos ao mesmo tempo, pode fazer com que você foque mais naquilo que você está fazendo. Porém, existem também alguns pontos negativos dos jogos. É aqui que eu quero parar para pensar um pouquinho com você. Quanto tempo você passa em frente aos jogos? Escreve aí
Anota em algum lugar quanto tempo que você passa jogando jogos eletrônicos. Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo que você passa fazendo seu dever de casa? Os jogos, eles são extremamente viciantes. Os jogos são extremamente viciantes. E eu estive pesquisando um dia sobre jogos para falar ali na igreja sede, e eu descobri uma coisa extremamente interessante do porquê que os jogos viciam tanto, né? Os jogos, eles trabalham com desafios e tarefas. Então, quando você realiza uma tarefa, você passa para um próximo nível, você passa para uma próxima tarefa. O fato de completar tarefas libera a dopamina no seu cérebro, é um hormônio que te dá prazer. É quando você consegue acertar alguma coisa, quando você consegue fazer alguma coisa direito, você tem a dopamina liberada no seu cérebro. E isso pode nos viciar, entenda isso. O excesso de jogos pode e acontece muito frequentemente de viciar. Certa feita eu perguntava a alguns adolescentes e alguns deles responderam que viravam noites jogando, que não conseguiam fazer lições de casa, que não conseguia ver graça na vida real por conta dos jogos, porque eram tão presos nos jogos e aonde estivesse não conseguia pensar em outra coisa a não ser nos jogos. Olha esse nível. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja nesse nível, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não te chamou para ser escravo de ninguém. Deus não te chamou para ser escravo de nada, a não ser servo dele. Pare e pense, o jogo está te escravizando? Esse é um dos pontos horríveis e talvez o pior dos jogos. Existem alguns jogos que promovem a imoralidade, a linguagem obscena. Existem jogos com violência grande, que sutilmente fazem práticas espíritas parecerem boas. Jogos que exaltam brigas de gangues, consumo de drogas, sexo explícito, palavrões e violência extrema. Você conhece algum jogo assim? Eu tenho certeza disso. Existem jogos violentos. Agora pare para pensar. Se eu sinto prazer com cenas violentas, cenas que com certeza desagradam a Deus, será que é possível ter uma mente limpa? Será que é possível? É comprovado que os jogos, eles influenciam mais no nosso comportamento do que um filme ou um livro por conta da interatividade. Ou seja, o jogo você pode ir lá e mexer, conforme o que você faz aqui fora, é o que acontece lá dentro. Então você tem essa interatividade. E isso influencia mais o nosso comportamento do que um filme. É por isso que existe uma arma muito poderosa nos jogos. E é por isso que é preciso que a gente saiba selecionar de verdade os jogos que nós jogamos. Quais são os jogos que nós temos na nossa casa? Quantas horas nós passamos com esses jogos? Não permita que a sua vida espiritual seja prejudicada pelos jogos. Os jogos que roubam o seu tempo de orar, jogos que roubam o seu tempo de ler a Bíblia, de cultuar a Deus. Lembre-se, em tudo o cristão deve honrar o nome do Senhor. Aleph, mas é muito difícil de parar de jogar. Eu sei que é difícil. E Jesus nunca falou que nenhum desafio da nossa vida seria fácil. E aqui eu caminho para a conclusão. Você precisa saber selecionar bem os seus momentos. Enquanto nós somos jovens, enquanto a gente é adolescente, parece que o tempo da nossa vida nunca vai passar. Mas chega uma hora que o tempo passa. E se a gente não para fazer aquilo que é importante, eu tento levar uma regra para mim. Eu tento fazer isso sempre que eu posso. Eu falo assim na minha cabeça: primeiro o dever, depois o prazer. Grava isso aí, anota em algum lugar. Primeiro o dever, depois o prazer. Por quê? Porque quando você fica o dia todo fazendo tudo que agrada a sua vontade humana, depois chega no final do dia, você lembra de um monte de coisa que você precisava ter feito, mas você não conseguiu. Então anote isso. Primeiro o dever, depois o prazer. O que eu acho lindo na vida do cristão é que a gente tem que ter uma vida equilibrada, né? Nem de mais, nem de menos.
Aleph, pode jogar? É claro que pode. Depende do jogo que você está jogando. Você sabe se você está se prendendo a esse jogo, você sabe se esse jogo é de Deus ou não é para a sua vida. Você sabe. Você conhece a palavra de Deus. E se você ainda não conhece, todas essas coisas ruins que eu falei aqui, essas coisas não agradam a Deus. Então, fuja dessas coisas. Aleph, mas e os meus amigos? Olha, vai chegar uma hora na nossa vida que a gente vai precisar escolher qual amigo que a gente quer ter. Se a gente prefere o amigo do céu ou se a gente prefere os amigos da terra. Você está falando para eu abrir mão dos meus amigos? É claro que não. Mas saiba selecionar aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Saiba selecionar. Como é que eu faço para sair do jogo, Aleph? Eu estou preso nos jogos, eu não consigo me libertar desses jogos. Você precisa substituir isso. Existem campanhas nos Estados Unidos para pessoas que têm o vício de fumar, que ao invés de somente tirar o cigarro da pessoa, eles pegam e colocam eles numa aula de clarinete. O clarinete tem um biquinho fino assim, ó, aquele instrumento musical. Então quando ele tira o cigarro, ele coloca outro bico na boca. É o método da substituição. Você tem que pegar prazer pelas coisas de Deus. Você tem que ter prazer nisso, você tem que ter o seu coração queimando por Jesus, você tem que ter o seu coração voltado para a palavra de Deus, voltado para os caminhos de Deus. Como é que eu faço isso, Aleph? Pega um pouquinho o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, começa a ler tudo que Jesus fez aqui na terra, você vai começar a se apaixonar por Jesus, e aí você vai aos poucos substituindo isso da sua vida. Saiba selecionar aquilo que você está jogando. Se você está preso, o Senhor Jesus é poderoso para te libertar. Eu sou líder há alguns anos de adolescentes e eu sei bem o que cada um de vocês passa. Eu já fui preso a animes, a mangás, mas certa feita, quando o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, e eu falei, não, eu preciso ter uma renúncia. Eu estava num curso de batismo, e aí o pastor que estava falando falou assim, como é que alguém pode se batizar, que significa o sepultamento do velho homem? Como é que alguém pode sepultar algo que não está morto? É preciso morrer, é preciso ter uma novidade de vida. E eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Eu tinha caixas e caixas cheias de mangás, de gibis. E eu falei assim, pai, queima tudo isso aqui, faz uma fogueira santa de Israel disso aqui. E não foi fácil para mim, mas eu tinha convicção de que eu estava apaixonado, amando o Deus verdadeiro. Leve o jogo para a sua vida, né? Leve os desafios para a sua escola, né? Leve as missões que tem no jogo para a sala de aula. Fala assim, não, até o final do mês eu tenho um desafio de ler tantos livros. Não, até o final do mês eu tenho um desafio de tirar nota máxima em matemática. Até o final do mês eu tenho o desafio de melhorar no meu trabalho, de conseguir um aumento. Coloque esses desafios para a sua vida, leve o jogo para a sua vida e você vai ver que quanto mais desafios da vida você vai passando, o Senhor vai te ajudando a ter prazer nas coisas reais e não somente ficar perdido naquilo que não é real. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero fazer uma oração com você agora, que você possa saber escolher bem o que você coloca diante dos seus olhos. Pai, eu oro por cada um dos que me ouvem nesse momento. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor ajude a cada um destes teus filhos, ó Pai, a brincar, a se divertir no momento certo, mas também a fazer seus deveres, a fazer, ó Pai, aquilo que convém e a aproveitar bem o seu tempo. Que o Senhor possa dar graça a eles para que eles não sejam presos. Se existe alguém que está preso, eu peço que o Senhor liberte agora, Pai. Liberte, começa agora, Pai, um processo de libertação sobre a vida dessa pessoa, desse jovem, desse adolescente que me ouve nesse momento. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, fique com Deus, um ótimo domingo. Estuda aí a palavra de Deus, estude a sua revista e saia um pouquinho dos jogos. Amém? Escolhe bem os seus jogos. Fica na paz. Valeu, gente.